Mais uma vez, obrigado por você estar aqui, né? Estar aqui no canal. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, por favor, faça isso. Eu preciso dessa inscrição, preciso do seu comentário, preciso que você compartilhe. Mas hoje a gente está aqui para falar de um tema nada agradável, né? A gente está aqui para falar da violência na escola. O que está acontecendo, que violência é essa? O que é isso que está nos surpreendendo nesse momento, né? Eu costumo dizer que esse jovem de São Paulo que esfaqueou a professora, uma senhora de 71 anos, quantas violências implícitas nessa tragédia, né? A gente tem a violência do menino que entendia que a violência que ceifar a vida de alguém pudesse ser a solução de algo. A gente tem um menino que já se traduzia como um jovem, no mínimo, violento, racista, problemas que a gente sabe que a educação é capaz de abordar, trabalhar e até encaminhar legal, encontrar bons resultados. Mas, infelizmente, não houve tempo. Uma senhora de 71 anos que certamente estava estendendo o seu horário de trabalho, já devia estar aposentada ou quase aposentada, muito provavelmente para complementar a renda. Talvez não seja esse o motivo, não quero ser leviano, talvez fosse uma pessoa que encontrasse na escola a paz que muitos de nós encontram nessa situação. Eu, na condição de professor, na condição de diretor, na condição de coordenador pedagógico, já encontrei muitas pessoas aposentadas que preferiram, que optaram por estar na escola. Então, eu acredito que essa pessoa podia estar, sim, complementando a sua renda, e essa era a primeira violência, mas ela podia também estar na escola complementando a sua paz. O fato é que a gente teve um jovem que não deu tempo de que a escola trabalhasse para que ele pudesse, quem sabe, não tomar a atitude que tomou. Eu estava me preparando para falar sobre isso quando no dia seguinte, aqui no Rio de Janeiro, tivemos um caso muito semelhante, mas que felizmente foi interrompido pela ação da direção, que conseguiu encontrar antes a faca, mas depois detectou-se que esse jovem do Rio de Janeiro também tinha a intenção de fazer algo parecido com o que fora feito em São Paulo. Há 10 anos atrás, tivemos a Escola Tasso da Silveira, em Realengo, aqui no Rio de Janeiro, que também produziu uma situação muito triste, né? Um jovem entrou armado e matou uma porção de gente dentro da escola, há pouco tempo atrás, também no interior de São Paulo. E o que é isso? O que está acontecendo? Alguns elementos são fundamentais para que a gente aborde essa questão. Lembrando que esse vídeo, a gente não vai esgotar esse tema aqui, talvez eu venha fazer outros vídeos, talvez eu venha fazer alguns carrosséis e colocar lá no meu Instagram, porque o tema é abrangente, o tema é de fato extenso, mas eu estou trazendo aqui algumas breves impressões sobre ele. E aí, discutir como que essa violência nos últimos 4 anos foi supervalorizada no Brasil, per arma, né? Virou status. Você dizia que era caça, colecionador, atirador e caçador, né? Isso virou status no Brasil. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu sou professor há 30 anos, eu nunca tinha ouvido essa expressão na minha vida. E aí, assim, clube de tiros em todo o país, dentro do shopping center. Ora, o que você vai ter numa sociedade como essa? Uma sociedade que, é bom lembrar, foi a última sociedade do mundo a abolir a escravidão. Nós estamos numa sociedade que foi criada na base da chibata. Nós temos uma escola que foi criada para domesticar os índios e, posteriormente, os escravos. Nós temos uma escola que foi criada com a perspectiva, e aí não difere muito do modelo mundial, uma escola de domesticar, moldar as pessoas para que elas servissem ao capital. Foi assim no mundo todo, né? A escola, ela vai ganhar esse modelo de escola, esse desenho de escola que nós conhecemos na Revolução Industrial, quando as crianças aprendem a formar, a fazer fila, a obedecer o sinal, que se parece muito com o sinal da fábrica. A carteirinha da escola se parece muito com a carteira de trabalho. Basta você ver o vídeo do Pink Floyd, The Wall, onde isso começa a ficar um pouco claro. Esse modelo de escola, ele está, eu diria, engessado, ultrapassado,
passado, ou a gente repensa esse modelo de escola, ou a gente traz alegria para dentro da escola e traz esperança para que a criança, o jovem, possa modificar a sua realidade, ou esse jovem vai perceber que aquela escola pública, ela não tem a possibilidade, ou ela diminui muito as possibilidades de que ele possa superar a sua condição de vida. E o que você encontra na escola? Você vai encontrar uma sala de aula enfadonha não porque o professor seja enfadonho, não porque a escola seja ruim, mas porque criança gosta de escola, jovem gosta de escola, jovem e criança não gostam de sala de aula. Quem diz isso? Eu? Não. Foi Rubem Alves e Dimenstein no livro Fomos Maus Alunos. Eles vão dizer, criança gosta de escola, criança não gosta de sala de aula. E a gente vai ter que ressignificar isso. Está aí a Escola da Ponte provando. A gente tem que ter equipamentos pedagógicos, passeios, atividades, diminuir a participação da sala de aula e aumentar a participação dos equipamentos pedagógicos. É essa a solução? Não, mas é um caminho. Mas o que a gente encontra hoje no Brasil? O que a gente está vendo aí? Uma nova reforma do ensino médio que aponta para o caminho do que sempre foi a educação brasileira, do que aconteceu na ditadura militar, quando eles acabaram com História e Sociologia e fizeram o OSPB. Eu estudei o OSPB. O que era? Organização Social e Política Brasileira. Qual o nome do presidente? Qual as cores da bandeira? O verde significa floresta, o amarelo significa ouro. Mentira! A gente sabe que não é essa a razão do desenho da bandeira brasileira, senão a junção de duas famílias imperiais que fora o acordo feito para a gente sair da monarquia para a república. E essa bandeira que a gente tem é o segundo desenho de bandeira, porque o primeiro não agradou. Então a gente vai ter essa escola se reeditando hoje com o novo ensino médio. Eu gostei muito a falar isso porque eu tive que estudar muito para falar o que eu estou falando. Quem está satisfeito? Quem está pregando o novo ensino médio? As grandes empresas, o grande capital. Por quê? Porque eles sabem que quando você valoriza português e matemática apenas, você está formando um trabalhador. Quando você tira desse trabalhador história, sociologia, filosofia, você tira a capacidade dele se tornar uma pessoa crítica, né? Como diria Paulo Freire, como ele sempre disse no Eva viu a uva, né? Não basta ensinar a criança a ler Eva viu a uva, ela tem que entender o contexto daquela condição. Quem planta a uva, quem é o dono da uva, e quem vai dar isso para o jovem brasileiro é a filosofia, a sociologia, que estão sendo diminuídas em detrimento do itinerário formativo, que poderia ser muito interessante. A gente poderia trazer para a escola, por exemplo, uma discussão sobre o meio ambiente, sobre o tratamento do lixo, sobre o tratamento da saúde. A gente poderia trazer para a escola, por exemplo, através do itinerário formativo, o planejamento familiar como um projeto de vida para as pessoas, mas não, a gente está encontrando, dentre outras aberrações, por exemplo, como fazer brigadeiro. Então é preciso tomar cuidado com o que está apontando esse novo ensino médio. Quem é que está satisfeito? Quem é que está insatisfeito? Sabe o que tem por trás? Uma das coisas que tem por trás dessa reforma do ensino médio, eu valorizo o português e a matemática. Eu estou te preparando para operar o guindaste do capital. Eu estou te operando para aprender a ler e para aprender a fazer cálculos matemáticos para contar o dinheiro do grande capital. E a escola que reúne melhores condições, ela vai colocar no seu itinerário formativo filosofia, história, sociologia. Por quê? Porque os filhos das elites vão continuar pensando esse país. A gente vai continuar a ter um congresso branco, masculino e heteronormativo. A gente não vai ter um congresso que pensa as leis do país negro periférico, porque esse jovem não vai conseguir passar para a faculdade, não vai conseguir se eleger deputado, não vai conseguir pensar a história desse país, como, aliás, foi a vida toda. Basta ler Casagrande Senzala, basta ler Heróis, Malandros e Carnavais, basta ler Raízes do Brasil. Então a gente precisa muito pensar que essa violência que está adentrando o muro da escola, primeiro, não é uma violência tirada na escola, ela é uma violência que é fruto de uma sociedade que sempre foi violenta. Uma sociedade que sempre foi violenta, que nos últimos 4 anos teve essa violência superdimensionada.
Agora o jovem está encontrando a arma com muito mais facilidade. Nos últimos 4 anos foram colocadas nas mãos de pessoas comuns mais de 1 milhão de armas. É preciso entender que essas armas estão na mão dessas crianças e aí você basta uma violência que você agora resolve com um monte de tiro. Ontem no Maracanã, essa semana no Maracanã, colado com a violência da escola, o rapaz foi pedir uma pizza, o outro pediu a pizza, só acabou a pizza, o cara foi até o carro, pegou uma arma e deu 9 tiros numa pessoa. Por quê? Porque é assim que a sociedade brasileira está resolvendo seus problemas, porque foi superdimensionado essa forma de resolver seus problemas. Essa forma para na pizzaria, essa solução hedionda foi só na padaria? Não, ela vai adentrar os muros da escola. E a gente vai ter que ressignificar, vai ter que repensar. É preciso levar música, arte para a escola, é preciso levar música para a comunidade, é preciso levar arte para a comunidade, é preciso ensinar matemática fazendo pipa, é preciso ensinar matemática calculando fantasias de carnaval, como se organiza um carnaval, como que se organiza um time de futebol. Isso a molecada sabe e gosta. A molecada sabe fazer festa junina, sabe fazer dança, sabe fazer música, guerra de rima, hip hop. É disso que a gente está precisando dentro da escola. E aí a gente está com todo esse conteúdo vivo na sociedade, mas que não cabe numa sala de aula. Você precisa aprender quais são os afluentes das margens do rio Amazonas. Você precisa aprender a fórmula de equação de segundo grau. Não que você não deva aprender, mas isso torna-se chato. Hoje, a neurociência começa a sugerir que uma criança só consegue prestar atenção e ficar dentro de uma sala de aula cerca de 15 minutos. O tempo de aula são 45. Eu sou professor, eu tenho um dia na semana que eu dou 6 tempos seguidos. 6. Eu conto a minha vida toda para os meus alunos. Conto todas as piadas que eu sei. Eu dou toda a aula do mundo que eu sei. E o tempo não passa. A molecada não aguenta. No terceiro tempo, está todo mundo no celular. Porque o celular é muito mais ágil que esse professor. Então a gente tem que estar passando um filme, conversando com essa molecada. Está na hora de ter data show na sala de aula, equipamentos pedagógicos. Eu fico parafraseando Paulo Freire, né? Melhor dizendo, eu fico parafraseando Darcy Ribeiro. Tentei fazer uma faculdade livre, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei alfabetizar, não consegui. Mas tudo isso me fez feliz, porque eu não queria estar do lado dos que me venceram. Esse é o dilema do professor, esse é o grande lema do professor, melhor dizendo. A gente tenta, porque o nosso prazer é o caminho, o nosso prazer é a luta, né? O que seria de nós se não fosse o caminhar? Caminhante não há caminho, se faz caminho ao caminhar. Vamos continuar tentando uma escola com paz, uma sociedade com paz, uma sociedade feita no amor, como diria Paulo Freire, uma educação que inclua e que não exclua. Quando o jovem chamar o outro de macaco, a gente não exclui nem o que foi chamado de macaco e nem o que chamou de macaco. Os dois são vítimas. Vamos colocá-los juntos e vamos dizer que os dois são iguais. Talvez assim a gente tenha uma solução que não seja na arma. Depois eu volto e vou complementar esse assunto, esse vídeo, vou trazer alguns dados, tá bom? Mas esse foi o primeiro vídeo, um vídeo introdutório para a gente estar conversando um pouco sobre isso. Abraços.